Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga @Guia das Apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Mas assim, eu vou cutucar um pouquinho o Barão, né? É claro, ele não bom, pode ficar bastante. paz e amor. Mas é o seguinte, não é muito conformismo, não. O Bahia, quando perde um título pro Sampaio Corrêa, da Copa do Nordeste, nós consideramos como um vexame. O Bahia, com o investimento que tem hoje, ser eliminado na Fonte Nova cheia por um CRB, que em qualquer outra competição o Bahia teria a obrigação de eliminar, também não é um vexame? Eu vou tomar sua frente, Barão, me perdoe, mas eu não considero um vexame que aconteceu domingo, não. Eu considero até uma decepção. É uma decepção, mas um vexame, Vexame? eu acho que vexame é exagero. Vexame seria o seguinte: o Bahia ter sido dominado pelo CRB. Isso. O Bahia ter sido complacente, Mas peraí, mas aí, o que é ser dominado pelo CRB? O que é ser dominado é você não ter as ações do jogo, é você não ter a vantagem das ações do jogo, é você não ter os números que lhe favoreçam, é você não ter a iniciativa. Mas quais são os números que favorecem? Aí, Vamos essa lá. é a questão. O Bahia teve mais posse de bola. Significa que dominou territorialmente o jogo. Certo. O Bahia teve muito mais escanteios, muito menos faltas feitas e muito mais faltas contra si. Teve mais finalizações, inclusive ao gol. O Marcos Felipe não fez uma única defesa. Quando você olha esses parâmetros e vê os lances, significa que o que a gente pode dizer é: eu estou decepcionado. É uma porque decepção. para o nível de investimento que se tem, Mas qual foi a proposta? jogadores desse nível deveriam decidir o jogo. Exato. O que é que eu falo? Qual foi a proposta de jogo vencedora? A da omissão. Não, omissão não. O cara. Ele se omitiu de atacar. Ah, pera aí, pô. Não foi? Mas vem cá. O time que não vai uma vez o ataque não é omissão. Beleza. Mas a proposta de jogo dele era essa. Era não jogar. Era não jogar. E deu certo. Deu certo, então é isso. Porque ele confiou no goleiro dele. Mas como é que eu posso caracterizar a Um atuação vexame? do Bahia como um vexame? Vexame eu não posso. Se você me Cara, disser assim, Bará, decepção eu é posso. uma decepção. Concordo. Sabe por quê? O Jean Lucas tinha que decidir. E botou duas na trave. Cauli A tinha que do Arias eu decidir. não falo porque ali foi mérito Ali do foi goleiro. ali foi mais mérito do Arias do que Não, acertar a cabeça Os naquele dois canto foram ali. méritos. O mérito do Arias de ser um lateral e cabecear que nem um Sim, atacante. sim. E o mérito do goleiro se esticar e pegar uma bola daquela que normalmente, fatalmente, entraria. Uhum. E o goleiro não teria culpa. Só que assim, vamos lá. Qual é a função? Para que ganha o Everton Ribeiro fazer o time jogar? Perfeito. Ele aí descobre um passe entre linhas, cruzando 3 peças adversárias, chegando limpa para o cara que é o craque do time também. Sim, É o destaque 2023. sim. É a referência Se tática Cauli do- driblasse, era comum para ele? Talvez Normal. não fosse comum para Rezende, para Canu, para Sim. Gabriel Xavier. Para Cauli, a coisa mais simples do mundo era driblar, inclusive na direção que ele estava fluindo, que era a esquerda. O goleiro já tinha pisado o pé esquerdo no chão. Já Se ele tinha dá um dado tapa canto, para a é. esquerda, os zagueiros já tinham desistido do lance e ele não percebe e dá um tapa. Ah, ele deu um tapa de 3 dedos. Meu irmão, o correto ali, ainda que perdesse, o correto seria drible para o lado esquerdo, tapa para o fundo do gol. Aí vamos lá. Essa ação é uma ação coletiva ou individual? Nossa, individual. Pronto. Como é que eu posso culpar o coletivo e até depois culpar o Marcos Felipe por um erro individual naquele momento? E aí é um si muito grande, que todo si é uma variável. Eu nem gosto de si no futebol. Mas eu vou Mas abrir é uma um si exceção muito hoje. grande. Mas é um si muito grande. Se ele faz o que deveria ser feito. Ou se, e continuamos na variável, ele acerta a finalização, muda a história do jogo. Todos estariam falando que o Bahia ganhou apertado, que o Bahia ganhou no sufoco. Mas porque, ninguém assim, falaria que foi um vexame. hoje, Mas entenda, ia estar com a Marquinhos, classificação assegurada. o ponto que eu quero chegar é que tem uma parte hoje que mesmo que o Bahia ganhasse, Não, 1 a 0 com não, um golaço de Cauli, não, ainda estaria dizendo que era ganhou esse apertado, era esse suado, ponto que eu ia chegar. sofrido, Era esse e ponto. etc. Era esse ponto Parece que que nada o tá torcedor, bom. o torcedor não sabe saborear os momentos bons hoje, que é o máximo. O Bahia não pode ganhar um Bavi, tem que golear, se não golear não vale. Se o Bahia ganhou, vamos lá, o Bahia ganha Fluminense, o Bahia ganha Grêmio, o Bahia ganha Botafogo fora de casa, o Bahia ganha Red Bull, Bragantino. E o Bahia ganha Criciúma 2 vezes. Sim. Aí Todos com um cenário parecido, você por participa sinal. de grupos, eu participo de grupos, o Ulisses também. Conversa do WhatsApp.
não é parâmetro. Peraí, irmão. Qual o parâmetro que eles querem? Qual é o parâmetro? Porque se eu ganho do campeão da América, não é parâmetro. Se eu ganho do Grêmio, não é parâmetro. Do atual Se eu vice-campeão ganho brasileiro. do Botafogo dentro do Engenhão, não é parâmetro. Parâmetro é se ganhar do Atlético. Peraí, qual é o parâmetro? O que me preocupa nesse momento do Bahia é o fato de decidir quando a proposta do outro time é anular o Bahia. Nós tivemos dificuldade contra o Criciúma aqui na Copa do Brasil, Sim. porque a proposta do Criciúma, inclusive, era só se defender, totalmente diferente da proposta do Criciúma contra o Vasco. Mas você percebe que, no final das contas, é a mesma coisa? Vamos lá. Se a gente analisar tranquilamente, friamente, e eu tô tentando, vocês me conhecem, eu tô tentando me isentar ao máximo do jogo, eu tô Sim. tentando sair totalmente do Baraúna torcedor, Sim. tá? E ser tão somente, friamente, o analista. Se a gente for só analisar o jogo, a gente vai chegar a uma conclusão que nos persegue desde o ano passado. Ou melhor, nos persegue desde a época do nefasto. Quando o time tinha dificuldades de criar e conseguia criar, às vezes saía de cara com o adversário e não matava. E de repente morria. Sim. E aí, eu vou dar Uli, depois pesquisa aí, que você é mais rápido do que eu nisso. Se eu não me engano, foram 79 ou 70 e poucos gols o ano todo. O ano passado, todo. Esse ano nós já temos 69 gols, velho. E só estamos em maio. Um time marcou 69 gols e só estamos em maio. Sofremos 29. Temos 40 gols de saldo. O ano passado no Brasileiro, irmão, fizemos 50 e tomamos 53. Tá dando para perceber que, de fato, houve evolução? Sim. Só que o erro continua perseguindo e é o mesmo. O Bahia acha, por exemplo, contra o Fluminense, era só para ter sido 2-1? Não. Mas foi. Contra o Grêmio, era para ter sido só 1-0? O jogo do Criciúma é um grande exemplo Não, aqui na Fonte e Nova. foi. Criciúma aqui na Fonte. O Botafogo no primeiro tempo, era para ter terminado uns 2-0 pro Bahia, lá dentro do Vamos Engenhão. para a Copa Nordeste, Bahia Esporte. Bahia Esporte era para ter sido em 6, irmão. Terminou 2-1. 2-1. Com gol no final. O jogo que o placar é o mais real possível é Bahia 1, CRB 0. Que poderia ter sido 1-1, poderia ter sido 2-1 Bahia, Sim. porque foi um jogo ajustado. Ceará, o Bahia dentro do Castelão amassou o Ceará e ganhou de 2-1. O Bahia vai contra o Criciúma 1-0, que trouxe certa dificuldade para o jogo de volta, porque achou para fazer 1, 2, 3, 4 e fez 1. Então, assim, o que é que eu entendo? E aí eu não vou aqui falar de atacante, porque meu conceito, e aí é o que eu estou dizendo, continuo me abstraindo do torcedor para ser somente o analista. Os melhores times que eu, pelo menos, eu não vi, mas estudei muito sobre ele, e os melhores times que eu vi jogar não tinham centroavante. E foram times gigantescos. O Santos é a maior máquina de fazer gols da década de 60. Não tinha centroavante. Pelé não era centroavante. Pepe não era centroavante. Coutinho não era centroavante. Mengalve não era centroavante. Não tinha centroavante. Foi a maior máquina de fazer gols. Tá? A seleção de 70, uma máquina enquanto seleção. Não tinha centroavante. Tinha um atacante, 4 meias fazendo função de volante, meia, meia. E foi uma seleção fantástica. O que é que eu quero dizer com isso? A Holanda fez isso em 74, 78. E veio o conceito carrossel holandês. Por quê? O que é que eles entenderam daquele Brasil de 70, replicaram e ampliaram, potencializaram? Se o seu jogador, seja ele X, Y, Z, tem a capacidade de executar aquela função, tá apto. E ponto. Você vê, quem é o centroavante do Real Madrid? Hoje. Ninguém. É, Mas é uma máquina de fazer gols. exato. Vini Júnior, Rodrigo. Gente, pelo amor de Deus, tá? Não vai Não comparar estou os jogadores. comparando aqui nominalmente, Guardadas as proporções, vale nominalmente ressaltar. os atletas, Lógico. nem as pessoas. Eu estou comparando funções e esquemas. Então, assim, antes que surja, né? Ah, mas o time precisa de um atacante. Peraí, 69 gols. E só estamos em maio. Isso é absurdo. O Bahia nunca teve isso, gente. Então a gente tem que perceber que estamos sim dentro de um processo e que eu acho que em alguns momentos, Marquinhos, o Bahia está atropelando com seus números positivos o próprio processo, a própria evolução. Mas ainda carece de entender algumas coisas. O jogo tá duro, irmão. Empurra uma e fica ali no controle.